doce voz eu ouço, bossa nova sem final, corações. Eu queria chamar aqui o Benjamin. Cadê ele? Cadê? Opa, pode vir aqui, Benjamin, por favor. Talvez você que chegou esse ano ainda não conheça, ou esse ano ou no ano passado ainda não conheça muito bem o Benjamin. Benjamin é meu irmão, certo? Está aí pela fisionomia. Você pode perceber que ele é meu irmão, tem o mesmo biotipo. E é verdade. Então é meu irmão caçula. Ei. E o Benjamin participou de todo o processo de implantação dessa comunidade desde o início. Benjamin esteve aqui com a gente, muitos aqui acompanharam, deu aqui os seus primeiros passos, ajudando na música, começou a pregar eventualmente a palavra também, e foi realmente uma presença muito importante aqui na nossa comunidade por muitos anos, aqui pelo menos acho que por uns 4 ou 5 anos do processo de plantação dessa comunidade. E o Benjamin posteriormente continuou seus estudos, foi para a Igreja Presbiteriana Betânia, que é uma grande igreja lá em Niterói, e hoje ele participa dessa igreja. E no domingo passado o Benjamin foi ordenado como um pastor presbiteriano. Então nós agora vamos chamá-lo de Pastor Benjamin, porque ele foi ordenado na semana passada para ser um pastor. E hoje ele já vem desempenhando essa função de pregar o evangelho aqui por muitas vezes, mas hoje é a primeira vez que ele prega oficialmente como pastor ordenado. Nós tivemos o privilégio de estar contando com ele aqui hoje. E o Benjamin, Deus tem dado a ele assim um talento muito especial nessa área da pregação, e ele hoje vai trazer uma palavra especial de Deus para nós. Eu queria que você prestasse bastante atenção. A gente vai fazer uma oração para a gente ouvir o que Deus tem para falar conosco. Vamos orar? Nosso Deus, Pai querido, nesse momento nós pedimos que o Senhor abençoe o Benjamin na palavra que ele trará, que seja uma palavra do Senhor, uma palavra que traga encorajamento, esperança, desafio para o nosso coração, que a gente possa sair daqui essa noite alimentado espiritualmente com essa palavra. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Não muda muita coisa não, essa questão de ser ordenado. A mensagem vai ser no mesmo nível que as outras. Não vai mudar muita coisa. Eu queria conversar com vocês sobre essa pergunta: a quem procuras? A gente vai ver que essa frase é um trecho de uma pergunta que Jesus faz aí no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 11 a 18. Então, se você tiver sua Bíblia, você já pode ir abrindo. Nós vamos projetar aqui o texto, mas se você quiser acompanhar na sua própria Bíblia, você pode abrir João 20, de 11 a 18. Uma pergunta que Jesus faz a Maria. Nós vamos ler esse texto só para situar você dentro da história. Nós estamos aqui depois da Semana da Paixão, quando Jesus então morre, ressuscita depois de 3 dias, e nós estamos aqui no meio da morte e ressurreição, talvez aí no 3º dia, quando os discípulos estão atônitos, ainda não sabem o que aconteceu. Eles vão simplesmente ao cemitério e chegando lá, vem o túmulo aberto, não encontram ali o corpo, e eles ficam: quem foi que roubou o nosso mestre, o corpo do nosso mestre? E então vem esse texto aqui. Pedro chega lá e logo sai correndo para tomar alguma providência, provavelmente, porque Pedro é assim, ele não pode ver nada que ele vai tomando alguma providência. Então ele já sai correndo, mas Maria não. Diz aí no versículo 11, o que Maria faz? Eu queria que você participasse dessa leitura da seguinte forma: toda vez que tiver um texto ali sublinhado, você lê, certo? O resto eu vou ler. Então se acompanha assim.
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus a Maria. Ela disse-lhe em hebraico, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas... E diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos seus discípulos: vi o Senhor, e contava que eles lhe dissera essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esse evangelho, por esse texto que sobreviveu há tantos anos e chegou até a gente com tanta facilidade, com tanta riqueza de detalhe. Nós queremos te agradecer, porque isso só pode ter vindo do Senhor mesmo. E nós queremos contar com a mesma ação do Espírito Santo, do mesmo Espírito Santo que atuou no autor desse texto, que ele atue agora também no nosso coração, para que a gente entenda essas verdades que aqui estão descritas. Que isso possa ser mais do que uma história, mas que possa ser vida dentro da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Essa época de começo de ano é uma época que você entra em alguns sites, né? E você vê lá, por exemplo, dentro do UOL, dentro do Globo.com, você vai ver lá as maiores notícias, as notícias mais comentadas do ano. O top 5 dos famosos que deram o que falar nesse ano, né? Então, a gente vai sabendo através dessas notícias a quem o povo procura, a quem o povo está em busca de. Então, só para a gente ilustrar e a gente ver e a gente perceber a quem que o nosso povo, eu e você, estamos procurando, eu queria separar aqui alguns top 5, né? Vamos dizer assim. Primeiro, o top 5 da internet. Se você for pesquisar quais foram os tópicos mais comentados lá da internet, seja em redes sociais, vídeos, etc., você vai ver que o primeiro deles... Será que você já ouviu falar nesse cara aqui, ó? Gangnam Style, você já ouviu falar nisso? Não? Então, se você não viu, então você realmente não andou pela internet. Você não faz parte desse top 5 aqui, dessa estatística. Mas esse cara fez um sucesso tremendo, com uma música nada a ver, assim, uma música meio esquisita, mas vamos lá. Ele, só pela cara dele aí, pelo gestinho dele, você já vê qual é o esquema. O segundo tópico, você lembra? Todo mundo está aqui, menos a Luísa, que está no Canadá. Lembra disso? A gente até brincava com a irmã da Juliana, que chama Luísa e está no Canadá. Então a gente brincava sobre isso. Depois não é a música evangélica, nossa, que nunca mais a gente pode cantar essa música na igreja, porque vão lembrar disso, vão rir no meio do louvor, né? Mas a gente cantava, eu quando era adolescente aqui com meus amigos, a gente vivia indo para acampamento no ônibus tocando essa música. E agora bombou na internet, né? Com uma família lá muito talentosa tocando. Depois, aquele vídeo de um garoto, acho que 14 anos, fazendo foi até o Rafael que me indicou esse vídeo. Ele fez um vídeo para o seu bar mitzvah, é um judeu, e ele fez um vídeo para passar na festa dele lá, e simplesmente... O mundo inteiro ficou sabendo desse vídeo. Depois você dá uma olhada lá. E por último, eu não sei como é que se pronuncia isso. S-homo ou ek-homo, não sei. Mas é aquela figura do Jesus que uma senhora foi
consertar, restaurar e acabou desfigurando a cara do Jesus toda. Você com certeza viu essa imagem em algum lugar. Então, esses são os top 5 da internet. É isso que as pessoas mais procuraram no ano passado, no ano de 2012. Mas você fala, não conheço nenhum desses aí porque eu não sou muito de internet, não sei usar as redes sociais. Tudo bem. Então vamos então para o top 5 da TV aberta. O que as pessoas mais procuraram? Quais são os tops aí de audiência na TV aberta do ano passado? Primeiro, novela das 9. Você lembra muito bem do Oi, 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 da Carminha. Você acompanhou isso, então você sabe muito bem. Depois, Jornal Nacional, tudo bem. Novela das 7. Depois, o Praça TV, que é o RJTV, MGTV, e aí em cada estado tem o seu. E por último, que vai começar aí semana que vem, novamente, né? Alto índice de audiência, o BBB, Big Brother Brasil. Tudo bem, mas também não gosto de ver TV. Prefiro ler livros. Sou um cara, né, mais cult, mais culto, né? Então eu não sou de internet, não sou de TV também, principalmente a TV aberta, eu sou de livros. Então vamos aos top 5 dos livros. Quais são os livros mais vendidos? Então, o primeiro deles, você pode saber que é Os 50 Tons de Cinza. Se você não sabe do que se trata, é um livro, um romance com, vamos dizer assim, pornografia mesmo, né? Assim, o livro é um livro de pornografia, basicamente, né? E aí, não, mas esse é só um, vamos ver o outro. Não, mas o segundo também, é os 50 tons mais escuros, né? E aí, não, vamos botar um pouquinho de religião nesses livros aqui. Aí tem o livro, a biografia do Edir Macedo, né? Depois tem de novo ele aqui, 50 Tons de Liberdade. Então, tá aqui de novo. E por último, o padre Marcelo Rossi aqui com o seu Agapinho, que é o livro dele grande, né, que é para os grandes, o Ágape, só que para as crianças. Então, o Agapinho. Então, você vê aqui quem que o povo está procurando, né? Que tipo de entretenimento, que tipo de pessoa, que tipo de coisa as pessoas procuram? A quem você procura? Eu acho que essa é a pergunta que eu queria que você saísse daqui essa noite pensando. A quem você está procurando? E a quem você vai procurar durante esse ano? Qual será a sua dedicação em termos de energia, de esforço, de tempo, de dinheiro? A quem você procura? E dentro dessa pergunta aqui, mestra ou temática aqui do nosso tema, eu queria propor outras 3 perguntas e aí conversar um pouquinho sobre essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: onde se deve procurar? E aí eu queria voltar ali ao texto com você. No versículo 1, diz que Maria Madalena foi ao sepulcro e o texto diz vamos dizer assim, qual é a hora que ela foi, né? Ela foi de madrugada, sendo ainda escuro. Essa palavra aqui, madrugada, lá o sentido original dela é bem cedo de manhã, de manhãzinha. Não é aquela madrugada assim de 1 da manhã, 2 da manhã. É aquela madrugada que a gente já vai vendo o sol nascer, que já tem alguma claridade. Mas aí, ao mesmo tempo que o texto fala que é madrugada, ou seja, é bem cedo de manhã, mas ainda estava escuro. Tem aqui uma dualidade aqui nesse tempo aqui. É bem cedo de manhã, o sol já está surgindo, já dá para ver os primeiros raios de luz, mas ainda estava escuro. É claro que isso aqui tem um sentido temporal mesmo, assim, é a hora que ela foi lá. Mas a gente pode ver que isso aqui ilustra um sentido um pouco mais teológico aqui do momento que ela estava vivendo aqui. Jesus estava morto. Toda a luz que Jesus trouxe, por um momento se apagou ali naquela cruz, ele morreu. Ainda estava escuro porque a morte estava presente, mas já dava para ver os primeiros raios de luz. Era madrugada e o sol já estava surgindo porque o corpo já não estava mais lá. Agora há algum indício de que algo novo iria surgir, a luz de Jesus iria aparecer novamente. É a ressurreição.
É como tem um outro texto lá em Apocalipse que vai falar mais ou menos essa ideia aqui. Essa ideia de que há algo ruim acontecendo agora no presente, mas que no futuro existe algo novo e melhor surgindo. Veja só o que esse texto de Apocalipse diz. Não choreis, eis que o da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi como tendo sido morto. Veja só que interessante. João olha para o anjo que está revelando todas aquelas verdades para ele, e o anjo diz para ele assim: olha, levanta o rosto, para de chorar, porque o leão venceu, o leão da tribo de Judá venceu. Leão, um símbolo de força, de poder, ele venceu. Levanta o rosto e olha para lá, porque você vai ver, o leão venceu. E quando então João abre os seus olhos, olha para cima, levanta o rosto, ele vê o leão. O que ele vê? Ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Veja que interessante, há aqui uma visão dos seres celestiais, vamos dizer assim, dos anjos. Os anjos, quando olham para Jesus Cristo, os anjos, quando olham para a história como um todo, vê a vitória do leão. Mas os homens, quando olham para Jesus, vê apenas um cordeiro, e um cordeiro como tendo sido morto. Há aqui uma visão do escuro, da noite fria, mais a vitória do leão, mais os raios de sol vêm surgindo. Há aqui um lugar temporal aqui, que está entre o já aconteceu, mas ainda não. Estamos vivendo aqui nesse dualismo, da coisa boa que está surgindo, mas ainda estamos vivendo uma tensão muito grande. No meio disso tudo, ela olha para Jesus, assim como João olhou para o referido leão da tribo de Judá, e não reconheceu ali um leão. Maria olhou e não reconheceu que era Jesus. Eu acredito que há algo aqui para nos ensinar no sentido da direção do olhar. Veja só, por que ela não reconhece Jesus? No versículo 11 vai dizer que ela abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. A gente pode dizer que ela estava olhando para baixo, ou estava olhando para o lugar errado. Jesus tinha ressuscitado e ela estava olhando para dentro do túmulo. Está procurando no lugar errado. Onde é que nós devemos procurar? Não é dentro do túmulo, Jesus já ressuscitou. Ela estava olhando para o caos, estava olhando para a noite que ainda está escura, para a morte. Ela está olhando com um olhar terreno, um olhar que só consegue ver o cordeiro como tendo sido morto. É preciso que a gente procure em outro tipo de lugar. É preciso que a gente mude a perspectiva. É preciso que a gente olhe para amanhã que vem surgindo, para a ressurreição. É preciso que a gente olhe com o olhar dos céus, o olhar que consegue ver a vitória do leão, o leão da tribo de Judá, esse que venceu. É esse o olhar que nós devemos ter durante esse ano que se inicia. E qual é a aplicação que a gente pode ter aqui nessa primeira pergunta? Quando a gente não olha na direção correta, nós corremos o risco de nos satisfazer com essa expressão que é um pouco pesada, mas ensina muito para a gente, com perfumar cadáver. O que é isso, perfumar cadáver? Cadáver, ele apodrece, não tem jeito, cheira mal, não tem jeito. Por mais que você, exista aí empresas que levam o corpo e arruma e deixa tudo bonitinho lá, não tem jeito. Aquilo quando entra dentro do túmulo, ali é uma situação desagradável, vamos dizer assim. Não adianta colocar perfume em algo que está morto. Não adianta camuflar. Não adianta procurar em lugar que está apenas noite escura, com uma visão terrena, apenas onde o cordeiro foi morto. Não adianta perfumar cadáver.
Tudo se transforma em morte se Cristo ressuscitado não for reconhecido. Toda a nossa vida, a nossa família, os nossos bens, o nosso dinheiro, as vitórias que a gente tem profissionalmente, até mesmo a nossa religião, o ir à igreja ou deixar de ir à igreja, se Cristo Jesus e o Jesus ressuscitado não for o centro das nossas procuras, do nosso interesse, da nossa vida, do nosso esforço, tudo isso não passa de cadáver. E a gente vem bonitinho para a igreja porque a gente gosta de perfumar cadáver. Porque a gente gosta de parecer para todo mundo que a gente está vivo, que a gente está cheiroso, mas que no fundo do fundo da nossa alma nós estamos mortos. Nós não temos nada para dar para ninguém, porque nós somos mortos. É preciso que Cristo esteja na nossa vida, e o Cristo ressuscitado. É preciso mais do que isso, é preciso estar no Cristo ressuscitado. É preciso estar ressuscitado junto com Cristo. Essa é a formulação mais correta, vamos dizer assim, teologicamente ou biblicamente. Ressuscitados juntos com Cristo. Porque nós antes estávamos mortos em nossos pecados. E agora Cristo nos deu vida. E que vida é essa? É essa vida abundante. O sol já vem surgindo. Há uma nova vida disponível para a gente, uma família feliz, uma vida próspera, uma vitória. Sim, tem, existe. Mas tudo isso, se Cristo não estiver presente, é perfumaria de cadáver. Por dentro é morte. Por dentro é morte. É preciso que Cristo esteja primeiro dentro de nós. É preciso que a vida de Cristo brote em nós. A segunda pergunta que eu queria colocar aqui, dentro dessa pergunta maior, a quem você está procurando, é: quem achou primeiro? Vê só que interessante isso aqui. Nós temos 2 versículos aqui que eu queria separar para esse tópico. Primeiro, 14. Tendo dito isso, o que tem? Para trás e viu Jesus em pé, Maria. Depois, no versículo 16, pula o 15, vem o 16, ela disse em hebraico, Rabone. Olha que interessante. 2 vezes Maria se volta. 2 vezes tem aqui dizendo que ela voltou-se. O que aconteceu aqui? Tem 2 voltas aqui. Primeira volta e a segunda volta. No meio disso aqui, existe alguma coisa que mudou essa figura, que faz da segunda volta diferente da primeira. O que será? No versículo ainda 16, diz que Jesus disse apenas uma palavra para Maria. Qual foi? O nome dela. Disse Maria. E aí, essa segunda volta se tornou diferente da primeira. Veja só, na primeira volta, a iniciativa é de Maria. Maria se volta. Mas ela olha para Jesus e não reconhece. Na segunda, a iniciativa de chamar ela é de Jesus. Jesus a chama. Então, quando Jesus a chama, ela então reconhece Jesus. O que isso mostra para a gente? Um outro versículo também aqui de João vai nos auxiliar nisso. Veja só que interessante. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Veja só que interessante. Jesus chama Maria pelo nome. E o próprio João, o mesmo que escreveu essa história sobre Maria, vai dizer lá que Jesus é como o bom pastor. Aquele que chama as ovelhas pelo seu próprio nome. E elas obedecem porque elas reconhecem a voz. Assim é quando Jesus chama Maria. Ela, como uma boa ovelha, reconhece a voz do seu pastor. Quando Jesus nos chama pelo nome, nós, suas ovelhas, reconhecemos a sua voz. Porque quando Ele chama pelo nosso nome, há algo diferente. Jesus chamar pelo nosso nome é sinal de algumas coisas. Primeiro, é sinal de pessoalidade. Isso significa que Ele se interessa por você.
significa que ele tem algum tipo de paixão, de amor, de interesse por aquilo que acontece com você. Por isso ele conhece o seu nome, ele sabe quem você é e ele te chama pelo nome. O segundo sinal é sinal de intimidade. Significa que ele está próximo de você, tão próximo que você consegue ouvir a sua voz. Tão próximo que ele consegue falar e você consegue ouvir. Jesus está próximo. Ele estava próximo de Maria. Terceiro, é sinal de onisciência. Quer dizer que ele sabe de todas as coisas, sim, mas mais do que isso, ele conhece você. Não somente sabe de todas as coisas, o que acontece no mundo inteiro, mas mais do que isso, ele sabe da sua história. Ele sabe de onde foi que você veio. Ele sabe de que família você é. Ele conhece a infância da sua mãe, do seu pai, do seu avô. E caminha com você, constrói com você a sua história. E por isso o conhece. Conhece tudo que você faz, as suas escolhas, as suas motivações. Conhece tudo que está dentro do seu coração. Ainda a palavra não se chegou à sua língua e o Senhor já a conhece toda. É o que diz lá o Salmo. E mais do que isso, é sinal de onipotência. Porque não somente ele te conhece, te acompanhou durante a sua vida inteira, mas foi ele quem te fez. Foi ele quem, quando você estava no ventre da sua mãe, formou seus ossos, formou as suas células, multiplicou lá até você ser um ser vivente, vamos dizer assim. Ele fez você, construiu você. E é por isso que ele te chama pelo nome. É por isso que ele é capaz de chamar Maria, e Maria então apenas dizer Rabone, que quer dizer mestre. Essa palavra Rabone aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma é essa que nós lemos. Maria falando quando então Jesus chama e ela responde Rabone. E a segunda é aqui em Marcos 10:51. Quando Bartimeu, o cego Bartimeu, chama por Jesus. Então ele diz, mestre, Rabone, que o torne a ver. E aqui nós podemos fazer uma comparação entre esses dois locais, esses dois personagens que pronunciam a palavra para Jesus, Rabone. Primeiro Bartimeu, depois Maria. Bartimeu, ele era um cego, ele não via, mas ele foi capaz de enxergar Jesus. Ele foi capaz de enxergar porque ele disse, mestre, que eu torne a ver. Porque o Senhor é o único que me conhece o suficiente, que tem poder suficiente para fazer isso por mim. Que eu torne a ver. Mas Maria era o contrário. Maria, ela via, não tinha problema de visão. Mas ela não conseguia enxergar Jesus. Ela não reconheceu Jesus. Só quando ela diz Rabone, é que na verdade ela está falando assim, olha, agora eu estou reconhecendo. Agora eu estou vendo como Bartimeu viu. Agora eu estou reconhecendo como, da mesma forma que Bartimeu reconheceu, eu estou vendo. Eu estou reconhecendo que esse que aí está é Jesus, o meu pastor, o meu Senhor. Esse que aí está. Agora sim eu reconheço. Veja só que interessante, agora respondendo a essa segunda pergunta, quem é que achou primeiro? Claro que foi Jesus que achou Maria primeiro. Maria só reconhece depois que Jesus a chama pelo nome. Todo o nosso processo de procurar a Deus nada mais é do que uma resposta ao chamado que Ele nos fez quando nos encontra. Tudo que a gente faz, que a gente chama de religião, nada mais é do que uma resposta àquele que nos chamou primeiro, que nos amou primeiro, Jesus Cristo. Ele nos chama pelo nome. Não há como se chegar a Deus se Ele não nos chamar primeiro. Se a gente se voltar primeiro, a gente não reconhece que é Jesus. É preciso primeiro ouvir o nosso nome saindo da boca de Jesus. É preciso primeiro ter um encontro pessoal com esse Jesus. É preciso primeiro sentir que Jesus me ama realmente.
É preciso sentir que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se encarnou em Jesus Cristo, se tornou homem como eu, falho como eu, e agora, limitado como eu, não falho como eu, mas limitado como eu. E agora sim eu posso me chegar a Deus, porque Ele veio até a mim, Ele se fez homem primeiro. Voltar-se para as coisas de Deus sem primeiro ter reconhecido sua voz é apenas um ativismo religioso. Não adianta cantar louvores para multidões, não adianta dar oferta, pregar, fazer caridade, não adianta nada disso, se isso não for fruto de um coração que entendeu que Jesus nos chama pelo nome. Nos chama para uma intimidade com Ele primeiro. É preciso primeiro estar com Jesus, para então poder fazer alguma coisa com Ele. A terceira e última questão que eu queria colocar aqui. Como é que eu sei então que eu encontrei esse Jesus? Como é que eu posso saber isso? Maria, quando encontrou Jesus, ela poderia ter pensado assim: que bom que eu reencontrei Jesus, Jesus está vivo novamente, agora tudo será como antes, agora a gente vai ficar junto para sempre, vai ser tudo como antes e nunca mais eu vou perder esse Jesus. Mas não foi isso que Jesus falou. Logo depois ela veio abraçar ele num impulso natural. Alguém que você ama muito, de repente você vê ali novamente, quer abraçar. E Jesus então no 17 diz assim: não me detenhas, não encosta em mim, não me segura, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai, o quê? Isso. Por que Jesus não queria ser tocado, não queria ser segurado? Por que isso? Primeiro, duas respostas aqui para a gente. Primeiro, ele não ressuscitou para ficar aqui, no planeta Terra. Ele, antes da ressurreição, aqueles que estavam ali com ele, Maria, os apóstolos, tinham uma relação física com ele. Jesus estava ali fisicamente, era o Deus encarnado, era um homem, 100% homem. Estava ali, ele comia, ele ia ao banheiro, ele fazia as coisas naturais do ser humano. Mas depois da sua ressurreição, ele mesmo diz que ele precisa ir para deixar o Consolador, o Espírito Santo. Agora, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus Cristo, precisa ser assunto aos céus, subir aos céus, para então o Espírito Santo descer. E agora a relação que temos com Ele é uma relação espiritual. Nós hoje não temos uma relação física aqui, nós a qualquer momento esperamos Jesus entrar aqui pessoalmente. Não, mas nós sabemos que mesmo antes da gente chegar aqui, Ele estava aqui através do seu Espírito. Ele está aqui. Nós acreditamos nisso. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. Está dentro de você. Ele está aqui. Ainda estamos próximos, mas agora numa relação espiritual. Essa é um primeiro motivo que Jesus não queria ser segurado, porque a relação agora, pós-ressurreição, teria que ser uma relação espiritual. Precisa que o Espírito Santo venha para capacitar o seu povo, para cumprir aí sim o segundo motivo, a missão. Ainda não era tempo de comemorar. Maria saiu feliz da vida, achando que agora sim era tempo de festa. Não, não é tempo de festa. Veja só, antes da ressurreição, Maria era o alvo da missão. Ela era alvo da missão de Cristo. Cristo veio para alcançá-la e para alcançar a todos que estavam ali. Mas agora, depois da ressurreição, Jesus vai e deixa o Espírito para que Maria seja capacitada para ser agora o agente dessa missão. Agora, aqueles a quem o Espírito concede poder, precisa ser agente dessa missão. A mesma missão que Jesus teve quando veio, agora é concedida a todos nós que queremos seguir o seu caminho.
Aquela mesma missão agora é dada a nós. Antes nós éramos alvo dessa missão, mas agora Cristo já nos alcançou. E agora nos alcançou para quê? Para a gente ficar no bem bom? É tempo de festa? Não! Agora nós somos agentes dessa missão. Nós somos incluídos nessa mesma missão que Cristo tinha. Como é que a gente sabe que a gente encontrou? Quando a gente começa a perceber que nós estamos dentro dessa mesma missão. Há aqui uma relação entre a presença de Cristo e a missão que Ele nos deixa. Essa presença espiritual e essa missão aqui no mundo. Lá em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O texto continua e depois lá no finalzinho diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem aqui na missão, da gênese da missão da igreja, tem aqui uma relação entre missão e presença. Como é que eu sei que eu encontrei, que eu tenho essa presença comigo? Quando eu estou engajado na missão. Não há alguém que possa ter esse encontro com Jesus que não seja impelido à missão. E não há ninguém que esteja na missão, de fato, que não seja impelido pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. As duas coisas estão intimamente ligadas. Jesus está presente pelo seu Espírito na igreja. No entanto, enquanto essa mesma está comprometida com a sua missão. Veja que tem ali um e eis. À medida que a igreja contribui e vai e cumpre o ide de Jesus, ide por todo mundo e tal, e tal, e tal, e eis que estarei convosco. À medida que a igreja se envolve na sua missão, nessa mesma medida esperimenta a presença de Cristo Jesus. Há muita gente que pensa assim: eu não sinto essa presença de Jesus, eu estou na igreja há tanto tempo, mas essa questão de encontro com Jesus me parece uma coisa tão etérea, tão difícil para mim entender. Mas será que você está engajado na missão? Eu acredito que isso seja uma coisa proporcional. À medida que a gente se engaja nessa missão, nessa mesma proporção a gente experimenta esse encontro com Jesus. À medida que a gente vai entendendo o que a gente está fazendo de fato como igreja, a gente então percebe essa presença de Jesus se movimentando no corpo da igreja. Como é que a gente consegue enxergar alguém? É através do seu corpo. A gente não consegue enxergar alguém, a mente de alguém. A gente consegue enxergar o corpo de alguém. A igreja é esse corpo de Cristo. Como é que a gente enxerga Jesus Cristo? Através do seu corpo. À medida que a gente se engaja nesse corpo de Cristo, à medida que a gente se engaja na igreja, a gente começa a perceber: agora sim, Jesus está aqui, presente, através do seu corpo, através da sua igreja. É aqui que a gente encontra a presença de Jesus, através da sua igreja. Só que aí existe esse perigo aqui. A subcultura da igreja gera uma zona de conforto que precisa ser evitada, sob a pena da perda da sua essência. A essência da igreja é a sua missão. Quando a igreja deixa de fazer missão, quando a igreja deixa de anunciar o evangelho, quando a igreja deixa de amar o próximo, quando a igreja deixa de se envolver em questões sociais, ela perde a sua essência. E aí se fecha dentro de uma subcultura, se fecha dentro de um gueto, de um nicho de mercado. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Não é para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus ressuscitou, para criar um nicho de mercado. Ele veio para criar um povo, e um povo com uma missão. Não foi esse o mesmo problema lá do Monte da Transfiguração? Os discípulos que estavam lá olharam para Jesus, aquela glória toda lá acontecendo, Elias de um lado, Moisés do outro, uma visão transcendental ali, está muito bom. Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas aqui, a gente fica aqui, está bom, não precisa descer, vamos ficar aqui, está gostosinho, vamos ficar aqui. E Jesus fala: não,
Não é chegada a hora ainda disso. Não é tempo de festa ainda. Aquele que encontra comigo precisa entender que está numa missão. É preciso descer o monte. E quando desce o monte, encontra lá um monte de aleijado, um monte de cego, um monte de gente precisando de ajuda. Precisa. Não foi isso que aconteceu também com o povo judeu? Povo escolhido, desde lá de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Então fala, olha, eu farei de ti uma grande nação e você será bênção para o mundo inteiro, para outras nações. Você será bênção, você vai abençoar as pessoas. Só que aí o povo foi crescendo e foi achando que era algum tipo de eles eram melhores por algum motivo do que os outros. Só porque eles foram escolhidos por Deus, e agora não, nós somos melhores. E ao invés de ser bênção para as nações, começaram a excluir outras nações do privilégio de ser povo de Deus. Também a igreja primitiva também correu esse mesmo risco. Quando Jesus, logo depois aqui dessa passagem que a gente leu, foi assunto aos céus, deixou essa passagem aqui, essa grande comissão, vai por todo mundo, vai pregar o evangelho. O que a igreja fez? Ficou todo mundo lá em Jerusalém. Tá bom, a gente está crescendo aqui, está dando certo, o time que está ganhando não se mexe, vamos ficar aqui em Jerusalém mesmo, vamos crescer, não. Vamos ficar aqui. Precisou que Deus levantasse uma perseguição para a igreja, para então a igreja entender, não é para ficar num lugar só. Quando a gente se encontra com Cristo, é preciso sair em missão, é preciso ir para outros lugares, é preciso se expandir. Todo mundo que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo é jogado a uma missão. Para ele é dada uma missão. Como é que eu sei que eu encontrei esse Jesus? Quando eu estou engajado nessa missão. Quando eu estou engajado na missão, quando eu entendo o que eu estou fazendo como igreja, aí sim eu posso dizer, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Para a gente recordar, a história é sobre Maria. Maria foi ao túmulo, olhou para dentro do túmulo, não encontrou nada. Até que Jesus então chama Maria. Jesus vem e diz, Maria, chama pelo nome. E então ela responde, Rabone. E quando ela tem esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, aí sim, ela vai em direção a outras pessoas. Não é isso que o texto diz? Olha, vai falar para os teus irmãos, vai falar para os outros discípulos que eu ressuscitei. Vai lá, vai em direção às pessoas. A igreja existe para isso, eu e você existimos para isso, para ir em direção às pessoas. Quando a gente fica fechado em nosso próprio ego, as nossas próprias questões, quando a gente vem à igreja apenas para receber, porque nós estamos com problema, porque nós precisamos receber e precisamos da bênção e tal, e tal, e tal, nós não estamos compreendendo direito o que significa o cristianismo. É preciso ir em direção às necessidades das pessoas. Nós existimos por causa das outras pessoas, não por causa da gente mesmo. Para a gente terminar, queria que você refletisse sobre 3 perguntas. Primeiro, há algo na sua vida que você pode identificar como perfumaria de cadáver? Como alguma coisa que está morta. Você sabe disso, que não tem vida nenhuma ali. Mas você faz questão de enfeitar. É como árvore de Natal. É morta, é de plástico. Mas está cheio de enfeite, bonitinho. Todo piscando ali, mas não tem vida alguma. Aquela samambaia que está quase morrendo tem mais valor do que aquela árvore de Natal toda enfeitada, porque na samambaia tem vida. Na árvore de Natal não, é tudo enfeite de fora para dentro. Não é fruto. Fruto é o que vem de dentro. Há algo na sua vida como perfumaria de cadáver, como árvore de Natal? Algo que está morto, mas que você insiste em enfeitar, em colocar perfume. Você já teve um encontro íntimo e pessoal com Jesus? Você já ouviu Ele te chamar pelo nome? Talvez não audivelmente, mas lá no seu íntimo do seu coração você sabe, Ele está perto.
Ele me conhece, Ele me criou. Você sente Ele te chamando. Você já teve esse encontro pessoal? E por último, como é que você tem respondido a esse Espírito que foi deixado pelo próprio Jesus quando Ele ressuscitou? Ele deixou aqui entre nós o Espírito Santo. Como é que você tem respondido a esse chamado do Espírito Santo quando Ele te impulsiona em direção às outras pessoas? Como é que você tem lidado com aqueles que estão ao seu redor? Com aqueles que estão do seu lado, que muitas vezes precisam de ajuda? Precisa da sua presença, precisa de uma palavra, precisa de recursos, precisa da sua energia, da sua força, da sua atenção, da sua simpatia, do seu sorriso. Como é que você tem reagido? Que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira tremenda, que Ele possa falar algo no seu coração e que alguma coisa do que nós falamos aqui possa ficar no seu coração. Que você saiba, nesse ano de 2013, a quem você está procurando. Aonde procurar, sabendo que Ele te acha primeiro e sabendo que você pode ter certeza que você o achou à medida que você olha para o próximo. Que o Senhor te abençoe. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um, libertas, sendo bom.